Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Esta casa que não é nossa, essa casa é do Pai, tá? Alguém novo na casa no momento, alguém pela primeira vez nessa casa? Seja muito bem-vindo até esta casa. Sinta-se abraçada por nós, tá? Seja muito bem-vinda, tá? Para começar as nossas reflexões, vamos começar cantando, né? Então, dona Lúcia, vamos cantar primeiro Cativar, número 4, tá? Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me faz relembrar. Contendo 7 letrinhas, todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém quer levar. Cativou, diz alguém, laços fortes, criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens talvez, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, diz alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Agora nós vamos para o nosso hino lindo e maravilhoso da nossa casa. Amigos do bem e da ensina. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão ignorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte inesgotável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte inesgotável de luz, esperança, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nesta caravana de luz, a falange de São Francisco que nos protege com luz. A falange de São Francisco que nos protege com luz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nessa serra bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte inevitável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte inevitável de luz. Para iniciarmos os trabalhos, vamos chamar o nosso irmão, seu Fernandes, que fará a leitura do Fonte Viva, a lição 30. Boa noite. Boa a todos os irmãos e irmãs. Pedimos a anuência do nosso Divino Mestre,
para que possamos, sintonizados na divindade dele, abrir a nossa mente para podermos absorver os ensinamentos das leituras e dos comentários que se farão hoje. As pessoas que estiverem presentes em nossa casa pela primeira vez, o nosso mais fervoroso acolhimento, especialmente as pessoas do plano espiritual, que aqui conduzidos devem colher ensinamentos e esclarecimentos para suas provas. Agora, passando para o trabalho da leitura, é a de número 30, deve estar projetado no telão, para que possam acompanhar. Deveríamos, cada um de nós, termos em nossas mãos, em nossa casa, este exemplar para estudá-lo pacientemente, rotineiramente, para que fortaleça o nosso espírito diante da nossa jornada. A leitura educa, a de número 30, está contida no versículo 16 do capítulo 3 da carta que Paulo dirigiu aos Coríntios. Diz o versículo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma fala de Paulo muito objetiva, direta, dura e esclarecedora, que precisa de cada um de nós debruçarmos em cima do que está dito para refletirmos, absorver esta orientação. Na semente minúscula reside o germe de um tronco frondoso, quando nos referimos ao árvore. No coração da terra há melodias da fonte, a fonte que jorra água e desliza sobre a face da terra para regá-la. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária, a exemplo das obras de Michelangelo e tantos outros. No entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril, um instrumento usado pelos artesãos para trabalhar pedras e outros materiais. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade, o cerne, o segredo mais intrínseco do mundo material. Nesse gênio está contido toda a instrução de evolução do elemento, seja ele material, uma pedra, vegetal, animal, e também nós,
os hominais. Deus está em nós quando estamos em Deus. Vamos repetir e refletir. Paulo diz que Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. Se olharmos para nós individualmente, familiarmente, núcleo familiar, socialmente, em que estágio estamos para nos referenciar a esta frase de Paulo: Deus está em nós quando estamos em Deus. Já estamos educados o suficiente para compreendermos a extensão dessa frase, desta oração? Vejamos, continuando. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Temos graças, sermos gratos, muita gratidão pela revelação que Cristo nos enviou. E nós chamamos, cultuamos, estudamos, frequentamos o Espiritismo para clarear, tirar dúvidas. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante, pode dar vazão santificante ao heroísmo de cada um de nós na luta pessoal. Quantas dificuldades enfrentamos, quantos obstáculos temos que superar e quanto aprendizado precisamos compreender. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Se não educamos nossa mente, nosso cérebro, se não educamos nossa maneira de proceder, continuaremos brutos, embrutecidos. Há que se levar em conta as instruções que o Divino Mestre nos deixou. Uma delas, talvez por eu ser pedagogo, eu gosto de repeti-la. A verdade é preciso conhecer. Conhecendo-a, nos libertamos dos nossos medos, das nossas ilusões e nos fortalecemos para não sermos instrumento de manobras, de influenciações, as mais diversas em todos os campos da nossa existência, da existência humana. Eu costumo trazer para o meu cérebro reverberar, procurar analisar, interpretar, para só em seguida tomar uma decisão definitiva. E quase sempre essas decisões esbarram nas nossas pequenas experiências. Via de regra, temos que modificá-las, alterá-las, adaptá-las e corrigi-las.
longe de nós, ainda estamos bem distantes de algum patamar que possamos argumentar perfeição. Nenhum de nós ainda alcançamos esse patamar. Poderíamos citar alguns para favorecer essa compreensão. No meio espírita, Divaldo Franco, Chico Xavier. Em outras searas, no ambiente católico, Irmã Dulce. Dá para ir contando nos dedos esses luminares que podemos, com certa reserva, dizê-los quase perfeitos. Quando alguém se dirigia para Chico, ele se relacionava, ele se referenciava, ele se recomendava menor que os germes. Imagina nossa arrogância, nossa vaidade, nossa prepotência diante do ambiente em que convivemos, o ambiente profissional, que ninguém pode criticar, que a gente responde armado. E no ambiente familiar, como reagimos às críticas, às exigências, às cobranças de filhos, irmãos, pais, etc. Como é a nossa relação na família? Já percebemos? Quase sempre recheada de conflitos, de disputas, de incompreensões. Qual de nós já podemos ceder diante da exigência de outrem, mesmo que avaliamos, mesmo que façamos avaliações e vemos e percebamos que o outro, a demanda do outro é incorreta, inadequada, já podemos ceder diante desse quadro? Como eu dizia ainda há pouco, eu me referencio em Jesus. Me pergunto, o que faria Jesus? Qual seria a conduta de Jesus? Conhecemos, por acaso, algum registro da resistência de Jesus? Ele condenou, criticou, julgou, perseguiu, retrucou, deu um troco, toma lá, dá cá, bateu, levou. Bem distante, não é? E ele recomendou, vivenciou e demonstrou como é possível a gente ter que renunciar à nossa arrogância, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Se quisermos, palavra minha, se quisermos avançar e permanecer no planeta Terra, vejam bem, estamos na transição do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Não é regenerado, é de regeneração. O que equivale a dizer que nós ainda estamos bem pequenos. Vamos trazer isto para o nosso raciocínio, para a nossa cognição, a capacidade de gerar criação, diante de todo o manancial de instrução que Jesus deixou. O que é que estamos fazendo com esse material? Vamos seguir sequência da leitura. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Como é nossa voz com nossos amigos? Com as pessoas com quem convivemos, amigos ou não amigos? Qual é o tom da nossa voz? Continuando. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso
acrisolamento. Hoje, observava um casulo de uma borboleta. O formato cilíndrico, alongado. A perfeição de cores e combinações e ramificações. E lá dentro, pequenos movimentos da borboleta querendo libertar-se do seu acrisolamento. Será que isto remete de alguma maneira à nossa condição hoje? Estamos ainda acrisolados na nossa pequenez de conhecimentos, até pela nossa preguiça de nos dedicarmos com firmeza, objetividade aos estudos e à reflexão da orientação que Jesus deixou. Tem algo mais sublime em termos de educação, como propõe o termo da leitura, o termo educa, do que as orientações do nosso divino mestre. Continuando a leitura. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Podemos perceber cada um de nós em nossa própria vida, na nossa infância ignorantes, na nossa adolescente, efervescentes de vontades de descobrir e realizar no mundo. E essa inteligência deve ser elaborada em benefício da humanidade nossa, nós mesmos. E a humanidade, para onde irá essa humanidade? Para a angelitude. Nos primórdios do meu estudo, o ambiente espírita, me disseram: um dia você será anjo. Eu estava tão bruto naquela época, quando cheguei na casa espírita, que uma pessoa, se referindo a mim, pedia instrução para alguém mais vivenciado na casa. Por que ele é assim tão bruto? E ela respondeu: ele ainda não conhece, deixa ele aprender. Quando olhamos para uma criança e vemos as traquinagens que elas fazem, nos escandalizamos, achamos bonito. Tem significado, tem profundidade as ações e atitudes infantis. O rosto, a essência que transparece, que nós alcançamos com o nosso instrumento visual, captamos e levamos essa conformação para a nossa mente, para o cérebro interpretar, então nos encantamos. Qual dos filhotes da natureza não encanta? Todos são encantadores. Talvez conheçamos a lenda da coruja, que recomendou para a raposa: vou deixar meus lindos filhos, guarde-os. Quando a raposa chegou e encontrou aqueles olhos, aquela coisa mesmo exagerada, não, esse não é dela, porque um delas são lindos. Em nossos olhos de pais e mães, especialmente os olhos das mães,
Vou repetir, porque a minha esposa está me olhando ali, depois ela vai me cobrar. As mulheres são a essência da criação divina mais sublime na face da terra. Nós homens, que ilusão, nos deixamos levar pela nossa prepotência da força. Nós mandamos e desmandamos e governamos e dizemos que é assim, assado, batemos, não arredamos o pé. E a mulher? Convido os homens, eu estou fazendo esse exercício e não é fácil, reconhecer a nobreza da mulher, valorizar a sublime presença desse irmão em forma feminina, que nos ajuda, nos impulsiona, nos acompanha. Elas são nosso buril. Dá para entender? As mulheres são o buril dos homens para fazê-los brilhar, para corrigi-los, para resgatar da sua brutalidade algo mais nobre, para edificar o reino que Jesus nos oferece. Continuando a leitura. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo, manifestar esse reino. Como? Como vamos manifestar esse reino? Se somos egoístas, se somos preguiçosos, se somos prepotentes, cheios de defeitos ainda, como vamos manifestar esse aperfeiçoamento que a leitura nos propõe? Isso é para aperfeiçoar a calma, a paciência. Minha mulher já olhou dali com dois. Paciente? De vez em quando eu consigo ser paciente. Mas isto significa, gente, uma luta constante que temos que travar conosco mesmo para nos aperfeiçoarmos. Não estamos prontos e não estaremos prontos se não nos dedicarmos à correção das nossas falhas. Não esperemos que o pastor, o padre, o papa, o governador, sei lá quem, outrem. Não esperemos que outrem nos aperfeiçoem. Não funciona. É a autoperfeição. O autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. Como é difícil a gente se conhecer. E quando a gente tenta fazer isso, que descobre uma falhazinha, dói. Sobretudo, quando a correção vem no ambiente familiar, pai, mãe, etc. Eu fiz minha mãe chorar inúmeras vezes, de lágrimas correr. Tamanha era a minha delicadeza. Eu queria tudo perfeito. Isto certamente me remonta lá no plano espiritual, quando eu planejei. Mas eu planejei para eu me aperfeiçoar. Não era para eu me manifestar perfeito. O perfeccionismo que cada um temos, como é difícil corrigir, reconhecê-lo e melhorarmos diante dessas necessidades. Espero que a leitura educa, a leitura número 30, possa trazer para cada um de nós a oportunidade de voltar nossa mente, nosso cérebro
para um trabalho de autoaperfeiçoamento, de burilamento deste ambiente divino, dessa essência divina que está dentro de nós. E só assim, na medida que a gente vai aperfeiçoando, podemos nos referenciar a Jesus e a obra divina do Pai Criador. Quantos de nós já conhece o seu organismo? Estou colocando a mãozinha aqui porque já fiz uma intervenção que de vez em quando me incomoda. É fruto da minha brutalidade. Minha mãe dizia que quando eu chorava, bebê, ficava roxo, de tanto chorar. E dormia, porque não aceitava as coisas como devia ser. Eu queria do meu jeito, e do meu jeito apanhei o sol. Vamos lá, apenas algumas informações apressadas. Quantos ossos nós temos no corpo? Quem tem problema de joelho, artrite, artrose e outras doses que ninguém gosta? Sabemos mais de 200 ossos. Isto é obra da engenharia divina para aperfeiçoar esse corpo, para que o nosso espírito possa habitá-lo, vesti-lo para conviver e fazer as devidas correções e aperfeiçoamento ao longo da nossa jornada. Músculos. As academias estão aí lotadas, que agora é uma febre de academia, para aperfeiçoar o corpo, mostrando um corpo sarado. As mulheres, uma perna roliça, a gente vê cada perna bonita, a gente olha para a canela e fica fininha. Oh, meu Deus, falta de proporção, não é tanto exagero, mas vamos lá, estamos cuidando da saúde. Órgãos, cerca de 80 órgãos para funcionar esta máquina, é algo extraordinário e nós valorizamos isto. Até onde? Até quando? Como estamos valorizando esse trabalho gigantesco que Jesus e a sua equipe teve para construir este corpo para nós? E presente. Quantas articulações, células, trilhões de células, neurônios, milhões de neurônios, vasos sanguíneos, quase 100 quilômetros de veias e vasos e artérias. O que fazemos com esse generoso equipamento que Deus nos deu? Nós estamos sinalizando ali que deu tempo, não sei o quê. Quem estiver apressado, dá um time para mim. Eu estou empolgado. Tem muita coisa para dizer, mas não posso ter tempo agora. Então, senhores, que Deus, que Jesus esteja convosco hoje e sempre. Agora vamos partir para a oração. Divino Mestre Jesus, receba de cada um de nós as demandas, os pedidos, a sintonia. Estamos pedindo, Senhor, para abrir a janela da nossa mente, do nosso raciocínio, para absorvermos os ensinamentos que nos presenteaste. Divino Mestre Jesus, pedimos também que abençoe e fortaleça todos os trabalhadores desta casa, para que este ambiente possa estar sempre disposto, disponível, para tantos quantos precisem e busquem, especialmente, Senhor, pelos trabalhadores encarnados, e de modo ainda mais especial, os trabalhadores do plano espiritual, sem os quais nós não estaríamos aqui. Nossa gratidão pela ajuda e orientação constante desses nossos irmãos do lado de lá.
Divino Mestre Jesus, abençoa também a nossa vizinhança, para que eles percebam, possam, ainda que em gotas, ver o benefício que é estudar a tua obra, trabalhar e servir pelo próximo. Divino Mestre Jesus, também pedimos pelos governantes, que mais parecem 10 governantes. Divino Mestre Jesus, esta nação, este território, este país é vossa criação. Que os espíritos aqui encarnados e para aqui dirigidos, direcionados, possam, de fato, aprender e humanizar-se, porquanto temos notícia de que a maioria, quase a totalidade, somos espíritos falidos em outras paragens. Divino Mestre Jesus, muita gratidão pela oportunidade. Que o teu amor, tua luz seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Deixa eu chama. Chamar quem? Passa direito. Boa noite a todos. Vamos passar agora a nossa leitura e explanação do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A nossa leitura de hoje, ela será do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós falaremos aqui do 1 ao 6. Perdoai para que Deus vos perdoe. O título, ele já nos diz muita coisa, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 70 vezes? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa leitura de hoje, ela vai nos falar sobre perdão, sobre reconciliação. Algo que ainda parece muito difícil em algumas situações que a vida nos apresenta. Nós ainda somos espíritos muito embrutecidos, né? Como foi falado pelo nosso irmão Fernandes aí no primeiro momento. Essa é a primeira leitura, que ela fala sobre educação. Ela casa muito bem com o Evangelho. Por quê? Porque a gente precisa, nessa caminhada, educar o nosso espírito a perdoar, educar o nosso espírito a reconciliar-se com o nosso irmão. Se ainda é difícil, né, para que a gente perdoe, para que a gente se reconcilie, se a gente não consegue ainda fazer isso com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, que a gente possa fazer uma oração diária de entrega ao Pai e peça a Ele que nos dê o entendimento, que nos dê a sabedoria, que nos dê a calma, a mansuetude, para que a gente possa ir aos poucos perdoando o irmão. Se a gente não consegue perdoar de primeira,
vamos aos poucos. Não é assim que acontece na escola. Eu sou professora. Eu não consigo, às vezes, fazer de imediato com que meus alunos entendam aquela lição ali naquele dia. Então, esse processo de educação, ele é um processo contínuo. Assim é o nosso espírito, que também precisa ser educado continuamente para que a gente possa aprender a sermos melhores. É isso que o Pai espera de nós. Só que para isso, a gente precisa abrir o nosso coração para essa experiência. A gente precisa querer aprender. Eu sempre falo para os meus alunos, eu posso estar aqui hoje super empolgada para fazer com que vocês aprendam um determinado conteúdo, uma determinada disciplina. Mas se não houver o querer da parte de vocês, esse aprendizado não vai acontecer. Então, é preciso que nós reconheçamos as nossas falhas, reconheçamos que ainda somos muito errantes, que esse é o primeiro passo, para que a gente possa ir dando outros passos rumo ao progresso. E a gente sabe que o perdão, na nossa condição aí de espíritos muito embrutecidos, em alguns momentos a gente não consegue de imediato, e o que é pior, em determinados momentos, a gente, quando alguém erra para conosco, a gente ainda desenvolve a ira, a raiva, o que é muito perigoso. Porque isso, tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, isso vai se revestir de alguma forma para o nosso corpo. Seja na saúde ou seja na doença. Se a gente consegue ter pensamentos bons, né, diários, ter esse encontro diário com Cristo, né, uma oração que a gente faça de entrega pelo dia, de agradecimento também ao final do dia, pelo dia que nós passamos, o Cristo vai aos poucos nos concedendo as graças de que nós necessitamos para sermos aprendizes nesse processo ainda tão doloroso de perdão. Porque o nosso espírito, gente, ele carrega dores ainda, né? Carrega traumas, que às vezes não são dessa existência. Nem tudo é daqui. Às vezes a gente vai trazendo esses débitos de outras existências. Só que quando a gente vem até aqui, a gente passa por um processo de esquecimento. Porque nós nem aguentaríamos lembrar de tudo. Se a gente está conseguindo lembrar nem dessa, que está quase pirando, imagine se nós lembrássemos, né, de tudo, de todo sofrimento, de toda mágoa, de toda rancor, de todas as situações dolorosas que a gente traz e carrega de outras existências. Seria bem mais difícil e bem mais complicado. Então Deus é tão misericordioso que Ele providencia o esquecimento quando a gente volta e reencarna, né, na matéria. E aí, aqui também é colocado da importância, por exemplo, no momento do perdão ou da reconciliação, que a gente chegue em particular com o nosso irmão. Porque às vezes a gente quer plateia para que isso aconteça. Vai ter uma parte aqui que vai falar do Evangelho. Que esse tipo de perdão não vai ter tanto valor. Quando você chega para o irmão e diz assim, eu só te perdoo se tu fizer isso, isso, isso. Aí, não é algo que vai vir direto do coração, que vai vir de forma natural. Vai ser até uma forma humilhante de você trazer para uma plateia de que você, eu sou generoso, olha, tá vendo como eu sou generoso? Porque eu estou perdoando o meu irmão. Será que esse não é o perdão que está sendo só da boca para fora? Uma vez que você já está submetendo o irmão à humilhação e a tantas outras formas, né, de diminuição da existência humana? Aí a gente prossegue aqui na leitura. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos,
que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel, amarga. A outra, alma, é mais calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, ser-lo-á certamente por Deus. Por que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. É muito fácil a gente chegar para Deus e falar, Senhor, me perdoa por isso, 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 isso. Mas se o irmão chega e comete a mesma falta com você, porque é assim que a vida nos ensina. Às vezes a gente passa por a mesma situação repetidas vezes. E a gente não se dá conta, meu Deus, por que eu estou passando de novo por essa situação? E dói, e a gente sofre, mas é Deus querendo abrir os nossos olhos de que a gente vai estar precisando aprender algo ali a partir daquele sofrimento. Então, e nós não sabemos, na maioria das vezes, orar. A nossa oração é muito carregada de egoísmo, de pedidos, né? Mas será que a gente sabe chegar para o Senhor e dizer, Senhor, obrigada. Obrigada até mesmo por eu estar passando por esse momento difícil, porque com ele eu estou aprendendo a me tornar uma pessoa, um ser melhor. Então, será que a gente sabe chegar até Deus? Será que a gente sabe chegar de forma humilde, reconhecendo que ainda temos muitos erros, que ainda precisamos de auxílio para nos melhorar? Porque sozinho é difícil a gente superar determinadas coisas. Então a gente precisa pedir o auxílio do Pai, a gente precisa pedir o auxílio dos nossos guias, da espiritualidade, né? Os nossos anjos de guarda, né? Que a gente possa pedir iluminação e sabedoria para trilhar essa caminhada e para tomar as decisões mais acertadas da nossa vida. Decisões que vão trazer benefício não só para a gente, mas para aqueles com os quais a gente convive. Será que já paramos para pensar o quão sofrimento a gente pode estar causando para as pessoas com quem a gente convive, com o nosso comportamento? Será que a gente já parou para fazer uma análise sobre nós mesmos? Quando a gente solicita que o Pai nos perdoe, mas quando é a gente que também precisa perdoar o outro? Será que a gente já parou para fazer essa reflexão na nossa vida? Que é uma reflexão tão importante. Mas aí vem aquilo que eu estava exemplificando agora há pouco. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não nisso não há generosidade, mas o modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, gente, as nossas ações, elas dizem muito, né? A nossa maneira de conviver, né, com o outro, ela nos diz muito com relação a essas situações aqui de perdão. Em algumas situações, a gente faz a nossa parte para tentar perdoar e tentar se reconciliar. Mas, às vezes, o outro, ele ainda está muito na teimosia, no orgulho,
também de não aceitar o nosso perdão, a nossa condição. E aí, a gente entrega a Deus e ao tempo. O tempo é o remédio para tudo, para todas as respostas que a gente quer na vida. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes, o tempo de Deus é um pouquinho mais demorado do que aquilo que a gente queria que fosse, porque nós somos imediatistas e a gente quer as respostas para agora. Mas aí Deus fala: peraí, meu filho, precisamos de mais uma caminhada aqui para que você aprenda. Você precisa aprender, inclusive, a ter paciência, a ter resiliência, a ter resignação, para esperar que as coisas aconteçam no tempo certo na sua vida, né? E aí, quando a gente faz a nossa parte, mas o outro ainda teima e não querer aceitar o nosso perdão, paciência. Uma hora ele vai conseguir enxergar a verdade, porque a verdade salva. Só a verdade pode nos salvar, pode nos resgatar do lamaçal em que ainda nos encontramos por conta das nossas falhas e dos nossos erros. E aí, tem alguns momentos também que a gente faz um exercício diário de perdão, mas a gente ainda não consegue conviver com o outro. Até porque, às vezes, o outro ele pode oferecer alguns perigos para a gente, a depender da situação, né? Um abusador, ou sei lá, outros tipos de situação em que a pessoa ela não se modificou ainda, mas faça a sua parte. Tente fazer um exercício diário para que você modifique o seu coração com relação àquela pessoa. E eu sei que é extremamente difícil, mas nada é impossível quando a gente busca o auxílio do Pai. Ele nos dá força para superar e suportar as mais difíceis situações da vida. Então, esse exercício diário de oração e de conexão com o Pai, ele nos dá força para continuar nessa caminhada. E aí, alguns acham que, tirando a vida, eu vou resolver minha situação, eu vou resolver meus problemas. Ledo engano. Chega lá do outro lado, os problemas estão ainda maiores, né? Não, seu Sérgio? E outra, aqueles com os quais a gente não consegue se reconciliar, não vai ser mudando de uma esfera para outra, de um plano espiritual para o outro, que a gente vai conseguir se libertar disso. Porque o Espírito é eterno. E todos nós aqui, de certa forma, temos inimigos, vocês sabiam? Meu Deus, mas eu procuro fazer o bem. Não é possível que eu tenha inimigos. Temos sim. Temos inimigos, mas temos muito o que resgatar. E esses inimigos, ou eles podem estar encarnados entre a gente, ou eles podem estar num outro plano, querendo inclusive ser nossos obsessores. Se a gente der brecha, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos e das nossas atitudes. Por isso que a gente tem que vigiar, orar e se policiar a todo instante, para que a gente não atraia para as nossas vidas esse tipo de energia. Aí, no próximo trecho aqui, que vai falar justamente dessa questão da reconciliação. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centímetro. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a
a subjugação e a possessão, né? Aquele sentimento de posse, né? Que os obsessores ainda querem ter sobre os encarnados. Mas vocês sabiam que existe a obsessão de encarnado para encarnado, porque essa eu acho que é até pior, que é aquela pessoa que está ali, ó, te perseguindo 24 horas, que pode ser até um parente, um amigo, que a gente às vezes acha que não, que está tudo bem, que está tudo certo, mas que às vezes é uma pessoa que realmente está trazendo energias negativas para a vida da gente. E a gente tem que se blindar através de quê? Da oração, do estudo da palavra e da conexão diária com Deus, para que a gente possa se melhorar e auxiliar na melhoria daqueles também que estão ao nosso redor. O evangelho no lar é sempre uma ponta de luz. Não é isso, seu Sérgio? Tiremos sempre um dia, reservemos um horário na semana, para que a gente possa fazer o evangelho nos nossos lares. Para que tenhamos aquele horário para a visita da espiritualidade. Quem puder ou quiser, tiver alguma enfermidade nesse momento, pode até colocar um copo de água para fazer seu evangelho e pedir aos espíritos de luz, aos guias, protetores, que venham interceder por você e por aqueles que vocês oram naquele momento e até pela nossa casa, pelo nosso lar. Às vezes a gente está tão perturbado dentro de casa que a gente não sabe o que é. Às vezes é a falta de uma oração ali dentro, de um momento com Deus, de um encontro com Cristo. E acreditem, essa faísca de luz, ela se expande não só no nosso lar, mas até mesmo na nossa vizinhança. Não é à toa que o Amigos do Bem veio parar nessa comunidade. Está tudo dentro dos planos do Pai. Há uma razão de ser para tudo. Para tudo. Nada acontece por acaso na vida da gente. O obsediado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para punir-os do mal que eles próprios fizeram, ou se não fizeram por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade interior por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo. Pode-se fazer um amigo do outro. Vocês sabiam que no ato da reconciliação, alguém que neste plano pode ser considerado um inimigo, pode se transformar num amigo em um outro plano, ou até mesmo neste aqui. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver pago até o último centavo, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Enquanto para Deus aquela situação não estiver resolvida, nós vamos continuar passando por situações dolorosas até que nós aprendamos a amar, até que nós aprendamos a perdoar, até que nós aprendamos a nos reconciliar e nos transformar em seres melhores. Porque isso aqui está de empréstimo, é só uma carcaça. Mas o Espírito é eterno. E o que a gente construir aqui, a gente vai levando com a gente. Aí as pessoas pensam, mas eu posso pagar, eu não vou conseguir pagar menos esse débito agora não, eu deixo para pagar em outra existência. Será que nós vamos ter essa oportunidade de novo? Será que nós vamos ter essa oportunidade de ouro que o Pai está nos dando nesta existência para reparar determinados débitos que a gente trouxe de outros ou que a gente está construindo nessa aqui? Precisamos analisar, refletir. Não há mais tempo. A gente mesmo vive dizendo que o tempo está correndo? Pois é. E ele também está correndo para o nosso aprendizado. A gente precisa se burilar e aprender o quanto antes para se tornarmos seres melhores. Porque se a gente continuar
na lama, se a gente continuar dando vazão para coisas inferiores, pensamentos, palavras, a gente vai acabar sendo rebaixado a um outro planeta. Quem não está aguentando ficar aqui nesse rojão e aprender, quem continua no erro, no ódio, vivendo ali, vai ser expurgado daqui. Correndo o risco de ser rebaixado pela própria vibração que está atraindo para si, para a sua vida. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer um plano de progresso espiritual. Ele tem um plano para cada um de nós. E a gente precisa estar atento a isso. Então, esse é um ensinamento que a gente deixa aqui na noite de hoje. Eu espero que possa ter ficado alguma coisa aí no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa exercitar aí nos próximos dias. Eu acho que eu faço um exercício, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, quando eu estou chateada, magoada com alguém, e às vezes está doendo muito, a gente às vezes até fica com raiva em determinados momentos, que é de sempre orar por aquela pessoa. Façam esse exercício. Mesmo que o outro não aceite o teu perdão, mas você encontra paz. Você encontra paz. Então, que a gente possa diariamente fazer esse exercício do perdão, da reconciliação, do aprendizado e da conexão diária com Deus. Assim seja? Bom, então a gente vai agora para o nosso momento de oração. Vamos tentar sentar de forma mais tranquila nas nossas cadeiras. Vamos relaxar, esquecer um pouco a correria do dia a dia, os problemas, as preocupações, sejam eles da ordem que forem. E nesse momento vamos imaginar uma luz sendo derramada sobre esta sala e sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que essa luz ela possa ir tocando cada célula, cada órgão do nosso corpo. Senhor, vem e cura-nos. Cura-nos das mazelas e das enfermidades, não só físicas, mas acima de tudo, da alma e do espírito. Pai, vem e tranquiliza a nossa mente, o nosso coração. Dai-nos equilíbrio mental, emocional, para lidar com as situações do dia a dia e com aqueles que cruzam os nossos caminhos, que possamos ser sempre uma luz, tenhamos sempre uma palavra, um abraço, algo a oferecer de bom na vida daqueles que cruzam o nosso caminho, porque assim nós estaremos iluminando também a nossa estrada, a nossa caminhada, rumo ao encontro verdadeiro contigo, ó Pai. Vinde nosso auxílio, ó Pai. Somos tão pequeninos ainda. Nos ensina a perdoar. Transforma o nosso coração, que ainda é tão embrutecido, num coração mais leve, num coração mais pronto e disposto a aprender a amar, a perdoar, a reconciliar-se com o nosso irmão e conosco mesmo. Às vezes nos culpamos tanto por situações que já passaram, e o que já passou. O que importa daqui para frente, que a gente possa ter olhos na estrada que ainda está por vir, sempre buscando o teu auxílio, a tua luz, as tuas bênçãos, doando o melhor que pudermos doar de nós mesmos para o nosso aprendizado e para o aprendizado daqueles que convivem conosco. Gratidão ao Pai por esta noite de aprendizado. Gratidão por fazermos parte desta casa que sempre nos acolheu com tanto amor, aliviando nossas dores, nossas tormentas, nossos sofrimentos e trazendo o bálsamo de que necessitamos para continuar trilhando os caminhos desta existência e de outras que ainda virão. Que possamos retornar, ó Pai, aos nossos lares com a certeza de que Tu és o Pai misericordioso e que Tu olha por cada um de nós
que tu olha pelos nossos familiares, amigos, que tu abençoa os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, e onde quer que nós estejamos, nós sabemos, ó Pai, que tu vais conosco, acendendo a tua luz, iluminando, guiando, abençoando, curando e livrando de todo mal. Assim seja. Sim. Agora nós vamos nos preparar para a segunda parte dos trabalhos, tá? Antes disso, queria fazer alguns avisos, tá? Às terça-feira, às 7h30, nós temos o estudo da mediunidade, tá? Para quem possa se interessar, às terças, a partir das 7h30. Às sexta-feira, nós temos o estudo das obras básicas, tá? A quem possa interessar, a partir das 7h30. E no sábado, tá? No sábado, começa, tá? A evangelização, recomeça a nossa evangelização, tá? Acabou o período de férias, recomeça a evangelização de jovens e adultos, de crianças e adultos, tá? De jovens, crianças e jovens, desculpa, tá? Obrigado, Ana. Tá? Então vamos nos preparar para o passe. Pedimos que todos se mantenham em silêncio, se possível em oração, para que possamos melhor absorver o passe, tá? Boa noite a todos. Tá? Obrigado pela atenção.